Seguinte, eu estou fazendo lives de reconstrução emocional à luz da Bíblia, tá bom? Para que você possa restaurar o seu emocional. A gente vive em um mundo onde a ansiedade tem tomado de conta, não é verdade? A gente está na era da ansiedade. Por quê? Por conta da tecnologia. A tecnologia faz com que nós aceleramos os nossos pensamentos, tá? O celular, a tecnologia faz o quê? Acelera os pensamentos. E aí essa aceleração dos pensamentos acaba gerando ansiedade. Por isso que a gente vive na geração mais ansiosa que já existiu. A geração mais ansiosa que existe desde o início da humanidade é essa que a gente tem vivido. Então por isso que eu tenho feito um trabalho de reconstrução emocional à luz da Bíblia, para que você possa viver uma vida melhor aqui na Terra. E o meu dilema é: não existe governo emocional sem Deus. Cláudia, boa noite, de Santo Amaro, Bahia, primeira vez. Thalitinha, eu sou de Minas Gerais, São Domingos do Prata. Quem tá aqui pela primeira vez, fica até o final, porque hoje tem uma palavra abençoada para sua vida, uma direção, tá bom? Para Deus abençoar a sua vida. Ó, quem está aqui na live comigo, é importante você trazer papel e caneta sempre que você vier para as lives, tá? Para que você possa anotar os insights mais poderosos dessas lives. Por quê? Porque quando você anota, você retém as informações. E às vezes você escutou algo legal aqui na live e aí passa 2 dias e você se esquece. Por quê? Porque você não anotou. Então é importante ter papel e caneta na mão toda vez que você estiver participando dessa live, para que você possa anotar. Por quê? Porque é importante para a sua vida. É importante para a sua vida emocional. Tá bom? Que vocês possam trazer papel e caneta. Ó, quem tá aqui na live, comente aqui no chat aqui o meu dilema. Não existe governo emocional sem Deus. Se você tá aqui na live, comenta aí no chat. Não existe governo emocional sem Deus. Comenta aí. Comenta aí no chat. Quem tá ao vivo, comenta aí no chat. Não existe governo emocional sem Deus. Quando você comenta, você declara para o mundo espiritual, tá bom? Que essa é uma verdade na sua vida. Que essa é uma verdade na sua vida. É o pessoal entrando. Olha, a série dessa semana se chama Destino, tá bom? A gente está entrando em uma semana onde a gente vai falar sobre destino. E a gente não entender o nosso destino é o que faz a gente tomar decisões erradas. É o que faz a gente se arrebentar na vida. Parabéns, Thalitinha. Parabéns, Gislaine. Ó, você não saber o seu destino aqui na Terra faz com que você tome decisões erradas. E as decisões erradas, a gente acaba tendo uma colheita, uma safra de coisas ruins na nossa vida. Isso é prejudicial em todas as áreas. Então, uma decisão que você toma ruim hoje é como se fosse um efeito dominó que pode prejudicar o seu destino em várias áreas. Em várias áreas, tá bom? E isso é bíblico. Parabéns, Isa. Parabéns, Bia. Preste atenção nisso aqui. A série dessa semana é sobre destino. Você precisa entender o seu destino, tá? E o tema da live de hoje é: a rejeição é uma ponte para o destino. Comenta aí no chat aí. A rejeição é uma ponte para o destino. Você precisa ter isso. Eu vou bater hoje eu vou bater nisso. A rejeição é ponte para o destino. Anota isso aí no chat. A rejeição é ponte para o destino. Como assim? Como assim? Grandes homens de Deus, tá bom? Grandes homens de Deus na Bíblia, fora da Bíblia, foram rejeitados. E essa rejeição levou eles exatamente para o propósito de vida deles. José foi rejeitado. José do Egito foi rejeitado pelos seus irmãos. E isso empurrou ele para ele ser governador. Empurrou ele exatamente para o destino dele. Davi foi rejeitado pela família. E isso empurrou ele para onde? Para o destino dele. Jesus foi rejeitado pela própria igreja.
O que aconteceu com Jesus? Ele foi empurrado para o destino dele. Ele foi crucificado, mas ele ressuscitou em poder e honra e glória. E ele se assentou, tá? Ele se assentou à direita do Pai. Jesus, ele foi glorificado. A rejeição é uma ponte para o destino. E hoje eu vou explicar isso de uma forma bem profunda, tá bom? Preste atenção. Quem tá aqui na live, fica até o final para você não perder, tá bom? Essa direção de Deus para sua vida. Então, ó, o que acontece? Grandes homens de Deus, eles foram rejeitados, tá? Quem aqui já passou por uma rejeição? Quem aqui já passou por alguma rejeição em alguma área da sua vida? Alguma área da sua vida você foi rejeitado? Às vezes na sua vida profissional, na sua vida amorosa. Qual área da sua vida você foi rejeitado? Isso dói, né? Ser rejeitado dói. Comenta aí, qual é o ser humano que nunca foi rejeitado? Qual foi a área da sua vida que você foi rejeitada? Olha aí, ó. Tá vendo? Newton, eu, Gislaine, eu. Olha, pra quem sente isso, essa aqui é uma chave poderosa, tá bom? Fique até o final que a gente vai fazer uma oração poderosa também. Então preste atenção nisso aqui. A gente precisa desenvolver a capacidade de ser rejeitado e continuar caminhando. E usar a rejeição como combustível, tá? Para que a gente possa avançar mais adiante, mais para frente. Então, olha, eu vou te dar aqui um exemplo pessoal. Eu fui rejeitado pela minha mãe na barriga, tá? Eu não sei se isso é verdade, mas o meu pai, ele sempre falava isso pra mim, que minha mãe tentou me abortar. E eu me senti rejeitado pela minha mãe. Depois a minha mãe foi embora, fui abandonado por ela, e eu me senti rejeitado. Isso é ruim, porque a rejeição, ela gera o quê? Ela gera um padrão de comportamento, aonde a gente precisa ser validado, tá? Por outras pessoas. Isso acaba prejudicando a nossa vida. Quem aqui tem dificuldade em dizer não? Tem dificuldade em dizer não. Você tem dificuldade em ser desaprovado pelas outras pessoas. Isso acaba gerando um bloqueio na sua vida. Então a rejeição, ela gera esse tipo de comportamento. Onde a pessoa ela deixa de fazer para ela para fazer para as outras pessoas, porque ela não quer ser desaprovada. E aí, isso acaba se tornando um problema na vida da pessoa. Ela acaba fazendo mais pelos outros do que por ela. Isso não é egoísmo, isso é responsabilidade. Então, quando você está na cabine de um avião, você coloca primeiro o oxigênio em você para depois você colocar na outra pessoa. Não importa se é o seu filho, se é a sua mãe. Primeiro o oxigênio em você, depois na outra pessoa. Por quê? Porque se for colocar direto na outra pessoa, você pode se confundir, tá? Você pode se atrapalhar, se matar e acabar matando a outra pessoa. Então, primeiro sempre você, depois a outra pessoa. De onde que vem isso? Vem da rejeição. E a rejeição, ele gera esse tipo de comportamento. E a rejeição, ela gera dois padrões. Ou ela pode te paralisar, tá? Ou então ela pode ser combustível para que você possa avançar mais vezes. Então, olha, em alguns momentos da minha vida eu fui rejeitado. E graças a Deus que eu fui rejeitado. Porque se eu não tivesse sido rejeitado, eu não estaria fazendo hoje o que eu faço. Não estaria ajudando centenas e centenas e centenas de pessoas a serem recuperadas emocionalmente através de Deus, através do Espírito Santo, através da ciência. E aí, o que acontece? A gente precisa entender que a gente não precisa da validação de ninguém. A gente não precisa da validação de ninguém. A única validação que você precisa é da validação de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes você foi rejeitado e você quer ser aprovado pelas outras pessoas, você acaba fazendo mais para elas do que por você, e você acaba sendo prejudicado. Então assim, quando você se intromete onde Deus está trabalhando, você acaba sendo prejudicado. E essa é a maior prova disso. Porque se Deus manda você abençoar uma pessoa, Deus, ele vai te pagar 30 vezes mais, 100 vezes mais. Agora, a partir do momento que você ajuda alguém e você se arrebenta, é porque Deus estava trabalhando na vida da pessoa e você foi lá meter a sua mãozona. Aí você acaba sendo prejudicado. Você acaba sendo prejudicado. E isso vem da onde? Vem da rejeição. A gente curar a nossa ferida da rejeição. A rejeição é uma ferida emocional. A rejeição é uma ferida emocional. E a gente precisa entender o seguinte: a única validação que a gente precisa é da validação de Deus. E às vezes, quando você vai
ir lá e colocar em prática a validação de Deus, às vezes você vai ser desaprovado por outras pessoas, tá? Jesus, ele foi desaprovado por outras pessoas. Você acha que você não vai ser? Isso é normal, é um padrão humano. A gente precisa ter maturidade para entender isso e seguir em frente, independentemente se outras pessoas estão te desaprovando ou não. Por quê? Porque a única aprovação que você precisa é da aprovação de Deus. É a única aprovação que você precisa. Ó, a Gislaine comentou aqui, ó. Eu tinha esse problema, eu sempre fazia tudo para ser aprovado. Agora eu entendo. Tá, olha aí, tá vendo? Gislaine já tá caminhando já em direção ao processo de reconstrução emocional dela. Parabéns, Gislaine. Parabéns. Então, olha só, a gente precisa aprender a lidar com a rejeição. Porque a rejeição, ela é ponte para o futuro. Ela é ponte para o seu destino. Você precisa aprender a ser rejeitado e você respirar, soltar e seguir em frente. Por quê? Porque você não pode parar de caminhar. Você não pode parar de caminhar. E outra coisa, você não pode esperar por oportunidades. Esperar que oportunidades batam na sua porta. Então, você for rejeitado, continua caminhando. Não paralisa. Porque se você paralisar, aí você vai parar o seu projeto. Você vai parar o que Deus está trabalhando na sua vida. Então, quando vier rejeições na sua vida, você precisa continuar caminhando. Você precisa continuar caminhando. E outra coisa, às vezes, você vai ter que criar suas próprias oportunidades. Tem gente que fica esperando uma oportunidade de Deus a vida toda e essa oportunidade nunca chega. Por quê? Porque a pessoa fica esperando, achando que a oportunidade vai bater na porta dela, sendo que na maioria das vezes a oportunidade você cria. Oportunidade você cria. Tem pessoas que ficam esperando para viver o propósito delas, ficam esperando uma oportunidade. Só que essa oportunidade nunca vai bater na porta. Raramente vai bater na porta. Na verdade, primeiro você cria suas oportunidades. E depois Deus manda, porque primeiro vai vir as portas pequenas antes que venham as portas grandes, tá? Então primeiro você cria suas oportunidades, para depois Deus possa abrir uma porta grande para a sua vida. É assim que funciona. Então preste atenção. Às vezes Deus te manda uma oportunidade, é igual aquele ditado do cavalo, né? O cavalo tá passando, e você tá vendo o cavalo passar e você pensa, ó, será que esse é o cavalo que é para mim subir? Será que esse é o cavalo? E o cavalo tá passando, e o cavalo tá passando, e o cavalo tá passando. E você tá vendo o cavalo passar. E aí você fica pensando, será que Deus mandou esse cavalo? Será que esse cavalo é esse cavalo que é para subir? E o cavalo tá passando. E o cavalo passa e vai embora. Era a oportunidade de Deus, era o cavalo que Deus mandou para você subir. Você não subiu no cavalo, você não aproveitou a oportunidade, e a oportunidade foi embora. E talvez ela nunca mais volte. É por isso que você precisa entender, você precisa focar nas suas oportunidades. Você precisa focar em oportunidades, você precisa focar nas soluções do problema. Onde você coloca o seu foco, cresce. Aprende isso que é muito importante. Onde você coloca o seu foco, cresce. Se você colocar o foco no problema, ele cresce. Se você colocar o foco na solução, ela cresce. Quer ver um exemplo disso? Ó, teoria do carro vermelho. Se eu falar pra vocês hoje quantos carros vermelhos vocês viram na rua, vocês não vão saber me falar. Agora, se eu falar, pega aqui R$50 para cada carro vermelho que você vê na rua, você vai começar a ver esses carros por toda parte. Por quê? Nada mudou. O seu foco mudou para aquilo. E aí você vai começar a ver aquilo várias vezes. Então, ó, por exemplo, você teve você queria comprar um carro ou você estava ali querendo comprar alguma coisa, você começa a ver essa coisa várias vezes na sua frente. De onde que isso surge? Nada mudou, só o seu foco. Aí quando você bota o seu foco, cresce, simplesmente cresce. Então onde você tem colocado seu foco? Em problemas, você tem colocado seu foco em oportunidades e soluções. Aprende isso que é muito importante. Muito importante. Aprende a colocar o seu foco em soluções, tá? Aprende a colocar o seu foco em oportunidades. Isso é muito importante. Muito importante mesmo, tá bom? Então quando vier uma oportunidade de Deus para sua vida, aproveita a oportunidade. Arregaça as mangas e bota para derreter, meu querido. Bota para derreter, minha querida. Agora, enquanto essa oportunidade não chega, comece a criar suas oportunidades. Como? Comece a abrir live. Cara, como que eu crio minha oportunidade? Eu comecei a fazer live. Eu comecei a ir em casa de recuperação, ministrar a palavra para mendigo.
Se você ficar esperando para ver o seu propósito, você não vai começar ele nunca. Por quê? Porque sempre você vai precisar que o tempo esteja perfeito para você começar. E não vai estar nunca perfeito. Nunca vai existir o tempo perfeito para você começar alguma coisa. Comenta aqui no chat, nunca vai estar perfeito. Comenta aqui no chat, nunca vai estar perfeito. E aí, por conta do seu perfeccionismo, você fica paralisado. Tá bom? Aprende isso. Isso é importante. Tá bom? Então, olha só. Você precisa aprender a transformar a rejeição em combustível. Então, todas as vezes que eu fui rejeitado, eu transformei essa rejeição em combustível. Ah, eu não fui aceito ali, não? Então, eu vou fazer 3 vezes mais em outro lugar. Vou dar o meu melhor. Por quê? Porque eu estou transformando a rejeição em combustível. Transforma a rejeição em combustível. Você precisa entender isso. Escreve aqui no chat. Rejeição é combustível. Comenta aí no chat todo mundo. Rejeição é combustível. Rejeição é combustível, pessoal. Se você deixar a rejeição te paralisar, já era. Aí já era. Aí já era. Ó, José do Egito, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Foi vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar. Lá ele foi rejeitado pela sua família e foi para lá, não foi? O que José fez? Vou dar o meu melhor, vou usar a rejeição como combustível. Foi lá, deu o melhor dele, se tornou governador da casa de Potifar. A mulher de Potifar injustiça ele e leva ele para o presídio. Ele chega na prisão, o que ele faz? Vou usar essa rejeição como combustível. Vou trabalhar 2, 3 vezes, 10 vezes mais se for preciso. Se for preciso. E o que acontece com José? Ele se torna o governador do presídio. Até o dia que aparece a oportunidade para que ele se torne o governador, tá, do Egito. Até que Deus abre a porta para ele, aparece o cavalo e ele monta no cavalo com força. Ele pega aquela oportunidade com força. Inclusive, José, ele é chamado lá só para revelar o sonho de Potifar. Ele vai lá, revela o sonho e ainda dá a solução. Ele revela o sonho e ainda traz a solução. Por quê? Porque ele soube aproveitar a oportunidade. Ele soube aproveitar a oportunidade. Primeiro você cria suas oportunidades. Depois, quando Deus mandar a oportunidade, você aproveita ela com força, com todas as forças. Com todas as forças. Pega essa chave para a sua vida. Não importa qual sofrimento você esteja passando. Deus é com você e Ele vai te ajudar. Você precisa confiar em Deus. Confie em Deus. A rejeição, a ferida emocional da rejeição, às vezes ela vai querer te paralisar, mas você precisa continuar. Igual José do Egito fez. Davi ele foi rejeitado pela sua família e ele continuou caminhando. Quando você é rejeitado, é uma permissão de Deus, tá bom? A rejeição é uma permissão de Deus. Comenta aí no chat, a rejeição é permissão de Deus. Comenta aí no chat, a rejeição é permissão de Deus. Como assim? Deus ele permite a rejeição na sua vida para que ele possa te caminhar para o lugar certo. Porque se você tivesse recebido aquela oportunidade, se tivesse dado certo, você não teria se endireitado para que você chegasse no seu destino final. E é essa visão que você precisa desenvolver para o seu destino. Tá bom? Às vezes vai ter uma oportunidade onde você foi rejeitada, Deus coloca uma parede. Para quê? Para que você não vá para aquele caminho. Para que você siga o outro caminho. Aí o que você precisa fazer? Continuar caminhando. Continuar caminhando. Você precisa continuar caminhando em meio às rejeições. Comenta aqui no chat que eu quero ver. Comenta aqui no chat que eu quero ver. A rejeição é ponte. Olha lá, a rejeição é permissão de Deus. A rejeição é permissão de Deus. Obrigado, Thalitinha, parabéns. Comenta aí no chat, a rejeição é permissão de Deus. A rejeição ela vai te levar para o labirinto de Deus. E nesse labirinto você vai ser endireitado no seu destino. O que é o destino? É onde você está, para onde você vai. É o destino. Mariane, você está precisando de ajuda? Depois você manda uma mensagem lá eu vou te dar a oportunidade de você entrar no grupo VIP, tá bom? Aí você pode estar participando do nosso trabalho, ok? Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. A rejeição, ela é permissão de Deus e ela vai te levar para o labirinto, onde Deus vai te conduzir e você não pode parar de caminhar.
Isso aconteceu com José, isso aconteceu com Jesus. Jesus ele foi rejeitado pela própria igreja. E a rejeição levou Jesus para onde? Para a crucificação. Depois Jesus ele ressuscitou e depois ele foi salvo. Ele foi salvo não, ele foi glorificado. Ele se sentou à direita do Pai. Isso é muito forte, pessoal. Isso é muito forte. A rejeição é permissão de Deus, ele está te conduzindo. Você não pode parar de caminhar, continua caminhando. Continua caminhando. Jornada com Deus é isso. É a gente continuar caminhando sem saber a direção, sem saber como é que vai ser. Sem saber como é que vai ser. Olha, muitos homens de Deus passaram por essa jornada de rejeição e no final tudo deu certo para eles. Eles continuaram caminhando. Eles não ficaram paralisados. Isso que é importante. É isso que você precisa desenvolver. A capacidade de continuar caminhando, apesar dos apesares. Apesar dos apesares. Então presta atenção nisso aqui. Tem uma história daquele homem, qual é o nome dele? O ator de Hollywood. Sylvester Stallone. Sylvester Stallone? Deixa eu ver. Não, não é não. É o Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Aquele homem que faz o Exterminador do Futuro. O Exterminador do Futuro. Olha só o testemunho daquele homem. Ele sonhava em ser um ator de Hollywood e ele era sempre rejeitado, sempre rejeitado, sempre rejeitado. E ele tinha um corpo grande, né? Ele era fisiculturista. E ele era rejeitado pelo corpo dele, pelo porte do corpo dele ser grande. E por conta da fala dele ser uma fala... Como é que eu posso dizer? Um sotaque diferente, tá bom? O sotaque dele era diferente, era robotizado. E ele foi rejeitado por várias vezes, em vários filmes. Até que ele continua caminhando, continua estudando, continua perseverando. Até que o dia aparece o filme, onde ele foi chamado para ser o Exterminador do Futuro. E o filme só deu certo. Depois o ator, o cara que escreveu o filme fala o seguinte, ó, o filme só deu certo porque Arnold Schwarzenegger, ele era grande e porque ele tinha um sotaque robotizado. Ou seja, as falhas dele, aonde ele foi rejeitado, se tornou exatamente a ponte para o destino dele. Ou seja, as suas falhas, os seus defeitos, é exatamente o que Deus criou para que você possa alcançar o seu destino. Você só precisa continuar caminhando. Você só precisa continuar caminhando, apesar das rejeições. E às vezes você pode ter sido rejeitado em várias áreas da sua vida. Arnold Schwarzenegger. É isso mesmo, Rodrigão. Boa noite, irmão. Você precisa continuar caminhando, perseverando. Tá bom? Presta atenção nisso aqui. A rejeição não define quem você é. A rejeição não define quem você é. A rejeição, ela é uma ponte para o seu futuro. Uma ponte para o seu destino. Você precisa aprender a lidar com a rejeição. A forma como você lidar com a rejeição vai definir aonde você vai chegar. Se você vai ser paralisada ou se você vai continuar caminhando. E eu vou falar para vocês, é melhor continuar caminhando. É melhor continuar caminhando. Porque a rejeição é uma ponte para o destino. É uma ponte para o destino. Então eu gostaria de fazer aqui com vocês uma declaração, tá? Gostaria que vocês declarassem algumas palavras aqui comigo, tá bom? Sobre o seu destino. Quem tá aqui comigo na live aqui, comenta aqui comenta aqui no chat aqui. Comenta aqui no chat aqui, o que você tá achando dessa live? Eu quero ver. Comenta aí no chat, o que você está achando dessa live? Eu tô vendo que tem um pessoal aqui online. Quem tá aqui na live, comenta aí no chat, o que você está achando dessa live? Tá sendo produtivo ou não? A gente vai fazer... O Rodrigão comentou aqui, ó. É bem melhor continuar caminhando, com certeza. Parabéns, Rodrigão. É isso aí, irmão. Continuar avançando. Newton, muito bom. Deus abençoe. Maravilha, irmão. Obrigado. Deus abençoe você também, viu, meu querido? Quem mais vai comentar? Comenta aí, pessoal. Gislaine, ótima, perfeito. Hoje abençoada. Parabéns, Gislaine. Deus abençoe.
Utilatinha. Bênção. Parabéns. Rodrigo, começando a semana com o pé direito. Amém, irmão. Glória a Deus. Mariane, uma bênção. Maravilha. Ó, a gente vai fazer uma declaração agora, tá? Fica até o final. Se você tá aqui, fica até o final. Vamos fazer uma declaração agora, tá? Feche os seus olhos agora. A gente vai fazer uma respiração profunda e você vai declarar algumas palavras comigo, com fé e com convicção, beleza? Vamos lá? Inspira pelo nariz. Segura. Solta. Inspira. Segura. Solta. Declara essas palavras comigo. A rejeição não vai me parar. A rejeição não define quem eu sou. Eu não vou mais viver buscando aprovações de pessoas. Eu vou transformar a rejeição em combustível. Eu vou continuar caminhando. A rejeição é uma ponte para o meu futuro. A rejeição é um combustível para o meu destino. Inspira. Segura. Solta. Mariane, se você respira rápido e você não consegue, você tem um problema emocional, tá? Porque a velocidade da sua respiração dita a velocidade dos seus pensamentos, tá bom? Você consegue controlar os seus pensamentos através da respiração. Então começa a praticar isso na sua vida, e urgente, tá? Inspira. Segura. Solta. Olha, já tá chegando no final dessa live. Quero fazer uma oração pela sua vida, tá? Fechem seus olhos. Curvem suas cabeças. Senhor Deus e Pai poderoso, o Altíssimo é tua habitação, Senhor Deus. Tem misericórdia, meu Pai, por cada uma dessas pessoas que estão assistindo essa live, meu Senhor. Cada um que vai assistir essa live depois, Pai. Que o Senhor possa tocar, meu Pai, na mente e no coração de cada um, Senhor Deus. Que essa palavra possa ser uma semente. Que essa semente caia em terra fértil e possa frutificar 30, 60 e até 100 vezes mais, meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai Celestial. Que o Senhor venha revelar o seu destino, Senhor Deus, a cada um dos teus pequeninos que te busca, Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor. Que o Senhor possa assoprar, meu Pai, no ouvido de cada um o que o Senhor tem sobre a vida deles, Pai. Que o Senhor possa ajudá-los, meu Deus, diante das rejeições da vida, Pai. Diante dos labirintos, meu Deus. Que eles possam ser fortes e corajosos para continuar essa jornada firme e perseverante e acreditando que o Senhor é fiel. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Que essa palavra possa se tornar a vida na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quem acredita nessa palavra, comenta aqui no chat amém, que eu quero ver. Se você acredita nessa palavra, comenta aí amém. Comenta aí no chat amém, amém, amém. Olha, eu sou um terapeuta cognitivo comportamental. Mariane, eu não consigo te responder agora, princesa. Tá bom? Tô aqui na live. Se você quiser ajuda, se você quiser agendar uma sessão, inclusive eu sou um terapeuta cognitivo comportamental, tá? E eu ajudo as pessoas a sair da ansiedade, da depressão, fazendo uma sessão de terapia, tá bom? Eu sou um terapeuta cognitivo comportamental e eu faço um trabalho em cima disso, tá? Você pode estar agendando uma sessão comigo. Uma sessão comigo custa R$125, tá? E você pode estar clicando ali, aqui no link aqui para você agendar essa sessão. Você vai pagar apenas R$37, tá? Para você estar agendando. E quando terminar a sessão, tá bom? Você pode estar finalizando o restante do pagamento, que é R$125. Se você, por acaso, não gostar da sessão, eu te devolvo seu dinheiro 100%, tá bom? Se você não tiver resultado na minha sessão, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Se você quiser agendar, clica aqui no link, faz aí o pagamento, R$37,90.
você vai estar agendando uma sessão comigo.